Uma palestra de 3 horas, desígnios entre aspas. Tá bom, understand. Understand. Então, Dia que eu vamos morrer, lá. vocês não vão esquecer de mim só por conta desse understand aí, ó. Vou fazer a prece com understand. Período do terror. Não, mas você não vai morrer, não. Ninguém morre. Ah, Período isso do mesmo. terror. Pode ficar Obrigada pelo tranquilo que ninguém conforto e vai. consolo aí. Período do terror. Quem vai ler para nós? Vamos fazer essa leitura inicial disponível aí. Já que você voltou no computador, Leila, volta Mas na eu não achei o leitura. negócio até agora. Ah, não, achou? A minha ideia era essa, era ler hoje, mas eu não achei. O Amaro vai ler, então, para você. Ele vai te pagar um pouco isso aí, essa Tá, conta. obrigada, viu, Amar? Período do Ai, A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou no hediondo tribunal revolucionário e é chamada Junta de Salvação Pública com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na residência de Marat, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando o seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Então, o que a gente entende nessa parte da informação que Emmanuel coloca para nós sobre a França, os fatos acontecendo, o que tem a ver isso com o equilíbrio do universo, o que a gente deve entender dentro dessa parte aqui que foi colocada por ele. Existe uma lei de compensação. E que lei é essa? A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. O que a gente pode entender isso aqui? O que vocês acham? Não é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito. Porque você vê que sempre tem, e não só de causa e efeito, mas a lei de compensação, o equilíbrio que tem o universo, que a lei de causa e efeito, ela faz o equilíbrio acontecer, né? Então você vê que a nossa vida, ela tem ações e reações. O universo, da mesma forma, você tem um universo equilibrado, nada se choca, tudo está em harmonia, apesar dos fatos
que ali acontece. Então, sempre vai ter uma reação para que, na ordem da nossa ação, a gente tenha também que consertar aquilo ou que tenha efeito positivo sobre aquilo que a gente fez e que vá ajudar. Então, Deus aproveita tudo que existe para que seja voltado para o bem. Mesmo o mal que o homem está fazendo, ele volte para o bem. Então, não há uma dominância final do mal. O bem sempre vai ser o vencedor. Né? Sempre vai ter o bem. Por mais que corte a cabeça lá do Marat, mata ele, como aconteceu, achando que aquilo ali ia resolver o problema, ela acabou também indo para a guilhotina. A Carlota acabou, Charlotte, né? Acabou indo para também a guilhotina. Foi um ato que estava programado e tinha que fazer. Alguém tinha que ir lá e cortar a cabeça do Marat, tinha que matar ele. Isso era uma programação para o equilíbrio. Na lei de causa e efeito tem reflexo, né? Então você faz, mesmo que esteja beneficiando algo, se foi um erro, você responde pelo erro. Não existe nada que você faça que não seja refletido em você. Mas vale a pena fazer isso porque eu vou beneficiar muito. Mas você vai responder pelo que você fez. Não tem como fugir da reação. O universo ele está funcionando dentro de uma resposta. Sempre tem um equilíbrio universal. Nenhum planeta fica chocando com o outro. E quando chocar, está dentro da programação. Né? Se tiver algum planeta que choca com o outro, ou que as estrelas são engolidas pelos buracos negros, né? Então tem um buraco branco também que eles falam, né? É só o negro, não. Da criação, da eclosão, há um que expande e outro e outro que A, puxa, né? a gente pode pensar nisso assim como que está dentro do foco da lei do perdão, porque como existe uma É, ação e uma reação, tem uma ação e uma reação, então essa ação e reação ela fica por conta das leis divinas, não do homem. Mas é mesmo a gente reencarnando e não lembrando dos nossos algozes, ou do nosso passado, a gente tem a antipatia por determinada pessoa e talvez, chegando no poder, você termina repetindo aquilo que fizeram com você. Então, aí é que entra a lei do perdão. Por isso que a importância do perdão, para que você não fique com esse marasmo, né, com esses miasmas reencarnatórios que você termina fazendo atrocidades, né? Em nome o que é o de algo. perdão de Deus, por exemplo? Perdão de Deus é traduzido por qual palavra? Ela é grandinha a palavra, misericórdia. Misericórdia. Eu falei, mas estava Misericórdia. fechado o microfone. Falando amor, misericórdia aqui também, mas esqueci que eu tinha fechado. A misericórdia é a ação constante de Deus, né? Ela é uma ação e está batendo aqui com essa compensação divina. Não tem nada que não esteja dentro da lei da bondade de Deus. Então, Deus criou, acho uma palavra ainda fraca, né? Mas assim, para a gente entender, Deus criou o universo e esse universo tem
uma sintonia com ele, um sincronismo com Deus. A matéria é a força nervosa divina, né? Então, quer dizer, significa que tudo está em harmonia. Quando a gente vê um caso desse aqui, que é a revolta, a tirania de Robespierre, Carlota, matar o Marat, que o Marat foi ruim, né? Foi perverso. Então, ela queria exterminar o mal, porém causou o mal, de certa forma, e recebeu o troco. Então, quer dizer, política é mais ou menos assim, vocês já repararam? A política nossa, principalmente tem polarização, um ataca, o outro contra-ataca. E no final, dizendo que os dois têm que se amar. Os dois lados têm que se amar. Enquanto não se amar, não resolveu o problema. A gente está assistindo isso no planeta inteiro hoje, né? Conflitos e conquistas, possibilidade de guerra. Agora, na Guiana, aqui no norte, querendo ter problema, com Venezuela, podemos ter uma guerra lá no norte. Então, a gente responde por isso. A gente está no meio de uma história que ela está acontecendo, né? Ela não deixa de acontecer. E a gente, como participante do momento, vai depender do que você está pensando. Então, qual que é o meu envolvimento com tudo isso? Vai depender de como eu vejo e como que eu ajo mentalmente. Porque nada está em segredo. A minha mente não está em segredo. Então, o que eu pensar, o que eu achar, o que eu entender, eu estarei vibrando. Aí, então, não tem assim escondidinho no universo. Ah, eu fiz, ninguém viu. Não tem, né? Eu sempre estou sendo observado. Não tem assim uma fuga, né? Uma fuga. Até o suicida, quando ele suicida, ele está fugindo, mas ele não foge. Ele, logo ele tem a resposta de que não morreu. Quer dizer, não existe saída senão pelo amor. Essa deve ser a dor maior do suicida, né? É de repente ver que continua, né? E aí, nossa, Deus Continua. me livre. Vamos fazer muita prece por essas pessoas que A vão se gente, a esforçar. gente, a gente já fez isso, né? Então, pela história nossa, com E não certeza foi a pouco, gente já não, se viu? entregou. Eu tenho certeza que eu já fiz e não foi poucas vezes, não, viu? Eu tenho com isso com muita clareza. Muitas vezes a gente já se entregou, né? Por um momento, por uma dificuldade. E fugiu do compromisso, fugiu daquela oportunidade. Isso acontece, né? Muito. E pode acontecer, né? Se a gente não estiver preparado ainda. Então, quem mais quer falar aí, por favor? Esse momento aqui foi difícil para a França, né? Foi que a França ela tinha assim, um apoio da espiritualidade para preparar um grande trabalho que estava vindo aí, que é do Allan Kardec, né? Agora mesmo a gente vai ver que tinha que, nesse lugar, brotar um pensamento sublime, que é a volta do Cristo com outras formas, por outro meio. Então, mas as estruturas de execuções públicas, que é o Partido lá na França, em Paris, funcionou muito, né? Muita gente que perdeu a vida por ações. Inclusive o Ele fala Robespierre. que Olha lá. pode dar nada aí.
Olha, Agora, no teve, eles também foram para lá, eles morreram da mesma forma, olha aí. exato. Ele no final ele foi pego também, né? Porque que As era uma massas luta de. anônimas e sofredoras, né? Porque se elas, eu fico pensando, você falou da política, aqui no Brasil como exemplo, quem sofre essa polarização aí? O povo. Só que o povo também não é inocente, né? O povo não somos inocentes, né? Então, é tudo uma lei da compensação, né? Se a gente for observar aí, né? Agora, por que que logo aqui no início está falando assim? Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Por que teria de ser? Até mesmo pelas consequências, né? Do que aconteceu. Talvez seja o projeto mesmo, né? Não sei. Mas tem um projeto divino para o mal, para matar, Não, por para. mal não, né? Mas eu falo assim, teria que preparar um ambiente para alguma coisa, já que você deu a dica aí, né, da época do Kardec, para poder. Você respondeu as consequências, né? É, As consequências eram muito claras e isso iria acontecer, já estava fato. Não tinha como fugir disso. Por muito tempo ela ia ter essas consequências trágicas, por questões de conflitos de ideias, de pensamentos, porque aqui a gente tinha dois grupos que estavam tentando o poder, os girondinos e os jacobinos, né? Então, um era mais radical, o outro menos radical, mas assim, todos dois não eram o que ia ficar. Então, quer dizer, existia isso aí já acontecendo. Então, a motivação já estava acontecendo. Então, histeria porque já estava acontecendo. Então, não tinha como fugir porque não tinha o perdão, como foi colocado. Ali não existia o perdão, não tinha misericórdia por ninguém. É lógico que vai acontecer naturalmente a criminalidade, a revolta, porque estava no momento da Revolução Francesa. Então estava todo mundo exaltado. Então teria que ter com uma relação ao que já estava sendo por consequência. Agora, podia ser diferente. Todos chegarem num acordo, não vão brigar, não vão matar ninguém, mas isso aí era impossível, porque a formação deles não era essa. Não adianta você, em um minuto, querer mudar a ideia de um ou de outro. Você não muda. Então, ele aconteceu como aconteceu, né? Então, foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública. Esse aqui que foi condenar também a Carlota. Ela foi condenada por esse tribunal, no final das contas, quando matou o Marat. Quando o Robespierre também foi condenado à morte, esse tribunal que deu o final lá. Tribunal, é o tribunal, é o STF. É o STF. Mas é o STF de lá. Então, não é, ele mas às deu. vezes esse STF daqui podem ser eles também, né? Encarnados aqui. Uai, se você quiser perceber que já que esses espíritos vieram de lá, nós viemos de lá, possivelmente tinha que vir também essas pessoas que não têm dó. Não importa se é direita ou esquerda que estão julgando. Eu acho que essas pessoas elas não têm, são Uhum. irmãos nossos que têm uma tendência a não ter condolência. Eles não têm a piedade. Então, o que está escrito é o que vale, e o que não está escrito ainda coloca mais coisas escritas.
Então, é a qualidade de cada um, qualidade que cada um tem. Mas estão cumprindo a sua parte que existe na legislação, né? A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. Olha, ó, difícil, foi difícil, hein? A gente viu isso. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros, de muitos homens honestos e dignos. Então, muita gente honesta morreu com esse tribunal. Então, a confirmação aqui de Emmanuel, né, que muitos honestos foram mortos. A Carlota erradamente fez, entregou-se ao crime. Então, propôs de instituir a liberdade, matou para ganhar a liberdade ao povo de sua terra, e espiando o seu ato extremo, que foi ela morrer também na guilhotina. Então, ocasionou ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia. Nossa Senhora, hein? Como pode? 20 pessoas eram mortas por dia. Por dia, não era por ano, não. Mas o Robespierre, seus... Mas esse número é muito pequeno em relação a grandes outras matanças que tiveram. 20 pessoas é fichinha. mas é só num lugar, né? Isso aqui é só na França, né? Só no Só numa país. cidade. Só Não, mas com naquela as guerras França que a lá. gente tem hoje, Mas pô, era execução, né? Execução sem o outro ter direito de defesa, né? É aí que eu Coloca acho que é lá, o difícil. coloca um... não, é muito. Um já é muito, mas eu acho assim, em relação ao Holocausto, a outras coisas que teve, é nada quase. Mas você não queria que fosse mais, não, né? Não, não queria que fosse nem um já é muito, eu acho. Eu acho assim, em Também relação é ao 20 amor. e Mas nem quero Não, mas participar. Quero eu participar fiquei disso, igual pensando você por tá dia, falando aí. o Valquírio, por dia dá um por hora. Mas, gente, eu fico, isso de gente assassinada por dia, eu menina. fico pensando quem fazia isso lá na Não, hora, soltava a faca. não, Talvez nós estivéssemos lá, né, matando. não tenha sido eu. Talvez, amado. Era certeza. Mas eu acho que quem estava lá como, né, o matador, né? Ele desumanizava aquele que ele estava matando, né? Era como se não fosse uma pessoa, não é um igual. Senão ele não conseguia fazer. Triste, isso aí foi muito triste. Muito... Você imagina a operacionalização disso aí. São 20 pessoas. Nossa, Vai considerando que essas as decapitações aí eram só durante o dia, É isso mesmo. considerar 10 horas úteis. Ou seja, De meia em meia hora, né, você Amaro? tinha que colocar os caras numa fila, sobe um, ou seja, é pai e bola, ou seja, não dava nem tempo do cara fazer as suas preces, não, era liquidar rapidinho mesmo. É, é uma coisa assim para gente que hoje tem um pouquinho mais de sensibilidade, é uma cena que eu acho que nem os circos romanos foram embora. conseguiram demonstrar assim com tanta frieza. Que como é que você bota os caras que vão ser decapitados ali numa fila, falou, ó, daqui meia hora é sua vez. Fala, é um negócio muito frio, muito desumano. Mas quantos anos se passaram e a gente não tem a pena de morte? Tem. Mas se Não mudou muito, não. Só mudou o teatro. Não, mas quando eu falo aqui assim da frieza daquilo, imagina se durante uma semana você ter que matar aí 140 pessoas enforcadas ou decapitadas, ou seja, e ali é uma rotina, você imagina quem está executando, quem está controlando isso, ou seja, é muito... Não, é terrível, sem dúvida. Já estava Só completamente comparando, desumanizado, estava fora.
Estava fora, né, assim, não pensava, não. Porque para mim, É, eu, Valquíria, Francisca, hoje eu tenho problema até com matar animal, assim, né? É o que a impensável. Valquíria quer dizer com relação à atualidade também, né? A gente tem ações, numa guerra, por exemplo, inúmeras almas estão saindo devido a uma responsabilidade de uma pessoa, de duas pessoas querendo conflito, né? Então, quantas milhões de pessoas já morreram assim? Quantas mil pessoas estão morrendo na atualidade dessa forma? Hein, Agora, a Daniel? agressividade, eu Valquíria, que é o problema, sabe? O teatro montado em praça, porque não tem guerra ali na hora, né? Então, começa aí. Oi? Imagina, se você coloca 20 pessoas num paredão e fuzila, ou seja, é um tiro para cada um. Agora, você É, não tem numa guilhotina, você tem que ir matando um a um. Ou seja, é você sofrimento repetindo a cena. prolongado, né? É E é uma sofrimento cena. prolongado. Porque quando você dá um tiro no cara, o cara cai, pum, você já joga para o lado. Na Agora, guerra, né? quando você corta a cabeça do cara, ou seja, você tem que recolher o corpo, recolher a cabeça, ou seja, é uma cena assim muito, muito É. marcante. Então, é esse que eu vejo assim, a Se você grosseria está numa e a praça impiedade. pública, você está numa praça pública e joga uma bomba lá, todo mundo morre no mesmo instante, né? Você mata 20 Então, em um segundo. Agora, você você matar está ali 20 num passeando, segundo, você nem está vendo que vai morrer, a angústia é menor. Agora, aquele caso ali que faz uma fila, que coloca o cara apreensivo, desesperado, isso é triste, é muito triste. O cara tá sendo noticiado que vai ser decapitado. Gente, mas assim, eu entendi o que a Valquíria falou, não sei. Eu acho que não é só a questão da guerra, mas por outro, ela falou do Holocausto, né? Ontem eu vi um filme aqui com a minha filha, falando sobre a questão. Começou como uma escritora falando sobre uma questão, querendo que uma pessoa pedindo para ela escrever sobre um crime por racismo. E ela foi, assim, ela era escritora e ela foi fazendo pesquisa e ela fez um paralelo entre o racismo, a questão de raça e a questão de castas. E o que acontece, assim, aí ela foi lá no Holocausto, foi na escravidão. Aquilo também foi um horror, né? Se a gente for pensar, a Valkyrie Nossa, levantou a questão do Holocausto. Punha todo mundo numa câmara de gás, tirava famílias e famílias na questão dos africanos, das suas casas, das suas tribos, desnudava todo mundo, como foi lá, tirava no Holocausto, raspava a cabeça, punha todo mundo como destituía de uma raça, assim, punha todo mundo como uma classe inferior. Ela falou também da questão lá na Índia, daquela classe mais baixa lá, né, que até hoje tem uma casta lá que só serve para limpar a latrina, não pode fazer mais nada. Então, assim, que não é só uma questão racial, é uma questão de castas, que os poderosos fazem isso, assim, que precisa de uma classe de castas inferiores, entre aspas. Ninguém é inferior a ninguém. Então, até hoje, isso acontece. Até hoje de outras acontece. formas. Isso é acima do racismo, né? Assim, é o interesse econômico e político. E aí é o que aconteceu na França aqui, é o que aconteceu em Roma antes desse período aqui na França, e é o que acontece até hoje. Subjugar um povo, subjugar o outro, um lado, para poder manter essa condição. E isso que é o triste, né? Aí tem que eliminar, tem que fazer esses espetáculos públicos para mostrar poder, para mostrar poder, entre aspas, né? Para subjugar mesmo o resto daquele grupo. Então, nos navios negreiros também era todo mundo posto ali, sem alimentação, sem condição nenhuma, todo mundo morrendo, sabe? Assim, então é muito triste. Assim, é uma condição, não sei nem se é humana isso, Eu acho assim, até que se a gente for olhar a desumanidade, se pensar alguém no navio negreiro morrendo às mínguas, é muito mais desumano do que você cortar o pescoço de alguém.
A pessoa está ali desesperada por 30 minutos, acabou, né? Eu sei que Sim. não justifique nenhum é simples, mas se a gente for pensar em desumanidade, perversidade, Sim. a questão da escravidão, eu acho que foi muito pior. O que as mulheres passam hoje dentro de famílias, né, que elas são agredidas, eu olhei aqui agora no Google rapidinho, é mais de 10 mulheres que morrem por dia por feminicídio. Então, assim, é muito maior a perversidade que essa pessoa passa, é meses, é anos passando por um problema, por um desconforto, né? No desconforto nem é a melhor palavra, mas sendo agredida psicologicamente até que isso termina numa morte. Uma pessoa que vai lá e tem o pescoço cortado, um exemplo, nada é simples, eu acho, mas assim, se a gente for olhar a maldade disso, é mais simples. Você fica ali 30 minutos desesperado, vai embora, né? Imagina você passar isso por uma vida, e a gente está falando de quantos séculos, de quanto tempo, e a gente ainda vive isso. Então, não sei, assim, não estou diminuindo nada, né? Mas eu acho que a Sim, maldade você está certa. Assim, não nós não tem estamos fora mal. do período do terror, essa que é a verdade. Se dependendo Sim, da não. visão do terror. Se você for pegar uma fita métrica para medir o mal das pessoas, ou pessoalmente ou em conjunto, essa fita métrica é a mesma, né? É a mesma para todas. Então, você vai olhar o sofrimento de quem está sendo ofendido como dor, né? Moral, espiritual, da mesma forma. Então, eu acho assim, o Teatro de Paris, os holocaustos, as guerras, a escravidão, tudo é mal. Tudo é o mal que o homem produz, é ação indevida, é ação infeliz e que vai ter consequências para cada um. Agora, aquelas pessoas que estão realmente passando por isso, existe a misericórdia divina que não vai deixar essas almas sem o devido tratamento, né? Sem o devido, sem ter deixado em tranquilidade essas almas, dando norte para elas. Então, apesar de serem mortas assim, imediatamente a espiritualidade tem as suas compensações. Mas falando em atrocidade dos homens, tivemos culturas, eu não sei se ainda existe ainda nessas tribos, que a mulher não tinha alma, né? Podia fazer qualquer coisa, porque a gente era tão inferior, não tinha alma. A alma era só para os homens, né? Para quem era superior. A E não tem mulher muito sempre tempo teve isso não, alma, né? hein? Hã? A mulher sempre teve alma, só que eles achavam que Para a não tinha. cultura, né? Então, assim, se a mulher não tinha alma, porque ela era inferior, então você podia fazer qualquer coisa. Ela tinha dono, né? Mas é isso aí, ó. Vamos seguir. Vamos seguir a Constituição. Aí a gente viu que é um período difícil. Não tira a razão sua, Valquíria, sobre isso. Você tem razão que sofrimento maiores já existiram, mas dor é dor em todo momento, né? Então, matar uma, duas, 20 é difícil de aceitar da mesma forma. 1.000 pessoas, uma pessoa. Se você fizer uma pessoa feliz, você está ajudando o universo. Pra você ter uma ideia. Então, quando você ajuda uma alma a crescer, você está ajudando o universo. Então, não é a proporção quantitativa que vai pegar aqui, sim, o que se faz, né? Mas Deus dá compensação a tudo e coordena tudo, misericórdia funciona e tudo vem. Senão a França não teria recebido cartel por essas atrocidades, mesmo assim aconteceu. Então vamos ver sobre a Constituição, né? Estava lá uma revolução e as leis precisavam ser feitas, né? Então vamos ver a Constituição. Quem faz a leitura agora? A Leila achou?
Achou, Leila? A Leila fugiu. Gi, não, estou só arrumando meu café aqui que deu fome. Eu achei a É, Constituição, você quer que eu leia? uai, se você tiver no jeito, tudo bem. Se você não Ah, tiver, para tomar seu café, que o Amaro continua com você. vou ler. Agora você já me tirou do meu café, deixa eu ir lá. A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz, aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade, em face do advento das novas ideias do liberalismo, e os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. E aí? Já começa uma nova fase. Constituição e ainda chega Bonaparte depois, né? Essa Constituição era necessária naquele momento, porque tinha que reordenar a França, mas nem sempre uma Constituição ela está no fim, né? Exato que deve ser. Há muitas... É a evolução, né? A evolução da Constituição acontece com o povo, né? Com a consciência de um povo. Então, a gente bastaria só uma linha para a nossa Constituição: amar o próximo como a si mesmo. Aí seria a melhor Constituição que a gente teria na humanidade: amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E nós não precisaríamos mais que isso. Talvez o homem chegue lá. Mas em face de todos os problemas, tem que ter regras, né? O homem precisa de regras, precisa de norte, porque ele não é competente o bastante para amar o outro. Então ele tem que ter regras. Dentro da nossa família tem que ter regras. Na sociedade, lá no centro, tem que ter estatuto. Empresas têm que ter contrato social. Tem que ter advogado para controlar tudo isso, para defender, para julgar. Então, é por isso que a gente ainda está numa sociedade que precisa de comando, precisa de rédeas, né? Rédeas. Então, a Constituição é uma rédea, né? Uma rédea para todos nós seguirmos. Então, depois de lutas que eram predomínio das sombras, consegue os gênios da França inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. A presença aqui é daqueles enciclopedistas que a gente comentou, do iluminismo, de muitos que estavam na França e que puderam ajudar a ajuda da Inglaterra, que
que teve o Luke ajudando a inspirar Voltaire. Então, todos ali, né, inspirando para que a coisa acontecesse. E aqui tinha muita influência de política, né? Aquele, como é que é o nome dele? Eu esqueço toda hora. Aquele que inspirou a parte da parte, cadê o nome dele aqui? A parte política, esqueci o nome dele agora. Ele contribuiu muito para a Constituição acontecer, né? Os regime que nós temos no país, e aqui a gente tem na França, teve na França, nascia aí o sentido da liberdade do povo, né? Então começou a acontecer. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500. Eram 500 pessoas que ficavam na legislação, mas aí tinha que passar por 250 anciões. São 200, o conselho de 250 mais velhos e experientes para ver. Depois o poder executivo com 5 membros. Então, aí foi constituída a Constituição. Estabelece dessa forma uma trégua. Então teve uma trégua, né? Trégua de paz. Então ninguém briga mais, ninguém mata. É assim? Será que aconteceu exatamente? Ninguém guerreia mais, ninguém vai à guerra. Não é isso que aconteceu, né? Porque depois teve Napoleão Bonaparte nas suas conquistas, confundindo os seus ideais espirituais para que tinha encarnado para colocar uma França digna. Então, isso não aconteceu. Então, estabelece essa... A espiritualidade faz tudo para acontecer. Já notaram? Ela trabalha tudo para acontecer o bem. O planejamento dela é sempre o bem, mas não acontece exatamente como ela quer, porque precisa da ação do livre-arbítrio de cada um. É aí que está a necessidade, né? É o palco para todo mundo agir, é o ambiente para que a gente se desenvolva, isso eles levam em consideração. Por isso que não vem lá um ser supremo e arrasta povo e põe tudo em ordem. É porque não, a gente é que tem que aprender a passar pela ordem entre um e o outro. Então, tem uma trégua de paz aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento, né? Então, ou seja, a influência desses iluministas a todo vapor, né? Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias. Tinha risco de invasão, né? Porque todo mundo ali reuniu contra a França, cada dessa revolução. Então, tinha risco de ser invadida ali com medo de desses movimentos chegassem nesses países. Então, tinha um grande risco de invasões. Então, os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, principalmente Inglaterra, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade. A Inglaterra estava se sentindo muito ameaçada, porque até hoje é monarquia, então estava com medo de chegar e acabar com o reinado da Inglaterra, em face do advento das novas ideias do liberalismo. Então, chegou aquelas ideias liberais e não monárquicas, né? Poderes monárquicos de rei, então o risco era grande. E os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações.
Os políticos é que faziam o seu papel, né? Para tentar acontecer o melhor. Mas político você já conhece como é que é, né? Mas melhorou, né? Os políticos fizeram um bom trabalho aqui. Foi umas nobres realizações que tiveram. Aí vem aí o resultado. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores de assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com as atribuições do missionário, veio Napoleão Bonaparte para defender os direitos da França. Napoleão Bonaparte. Aí a gente vai ver Veio e sobre falhou, né? Napoleão. Hein? Veio e falhou. Veio e falhou. Nós Ele estamos sempre entendeu só de um falhando, né? lado. Por isso que a gente não passa dessa para uma melhor, né? Pior que ele não Deixou fez Marte nenhuma coisa passar na nem outra. nossa frente. Hã? Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele Pois é. nem defendeu as questões espirituais e nem foi um estadista que conseguiu, né? Mas Pois assim, é, olha mas olha só, assim, gente, é tentativa que a espiritualidade sempre faz. Envia um, é faz. Envia outro, cansativo, né? faz. Muito cansativo, né? Dá preguiça. Olha, uma, segundo, né, segundo assim, o que eu sei, não sei se que Marte estava na mesma condição da Terra, né? Mas não foi porque Estava os pior. seres que estava pior, né? Mais inferior. Pior. Mas será que não foi porque os seres que Jesus mandou para cá são muito mais difíceis do que ele mandou para o Não, outro planeta? não. Aí que entra aquele trem do tempo. Você vai ter que entender, né, que se demorando ou não demorando, o resultado vai ser o mesmo. É você quem está nessa onda de repetir. Então, por exemplo, quem não repetiu, gastou o mesmo tempo também. Então, chegando lá, mesmo que eles estejam à frente hoje, mas é a nossa visão do momento. No futuro, todos estarão alinhados. Olha o tanque ser mágico. Doido. O tanque é doido. Todos nós estamos atrasados hoje, mas daqui a pouco você fala, já se sente bem adiantado. Só que você, para sentir bem adiantado, você precisa estar trabalhando para isso, entendendo por isso. Esse que é o detalhe. Então, para É o isso, momento, é aí que está o tempo, é a consciência, é o é, tempo de cada um, né? O tempo de de cada um. cada um. Está dentro de você. Porque você está no mesmo tempo de todos. Você não tem demora também. Você não está demorando. Você está só ganhando experiência ainda. Nem ainda cabe muito bem aí a palavra. É tão difícil expressar isso ainda, porque é da percepção da alma, do espírito, né? Para entender essa. Mas é bom a gente estar conversando sempre sobre isso para ver que tem algo a mais do que nós imaginamos, né? Então, Marte está lá, mas não se preocupa com ele, né? Nem com Júpiter, que está muito mais à frente, que já está bem mais à frente, Mas né? não foi Mas criado no tá, mesmo momento do que a Terra. não importa o que foi criado, também entra o tempo. Quem já foi criado antes disso tudo, por exemplo, outros universos, outros sistemas solares, Outras galáxias, que né? nem existem mais e que os espíritos estão. O interessante é você chegar à ideia. É esse negócio. Você chegou na ideia, você chega a Deus, você chega
aonde eles chegaram. Então, você vai chegar de qualquer forma. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, mas vai gastar tempo demais, não importa, você vai ser feliz em cada fase desse tempo, e nas suas lutas, nos seus aprendizados, o que importa é isso, né? Nos meios que você consegue chegar. Louco isso, né? É, mas é bom pensar nisso, né? Porque você acabou de falar e nós somos muito... É cansativo, né? Eu falei, é cansativo. Você falou da preguiça, né? Pois Da é. preguiça. Na Aí é o nossa problema de visão. tudo, é a preguiça. Na nossa visão. É, a nossa visão obtusa, Se eu né? chegar para quem está começando a falar isso, você vai achar assim, não, que coisa doida, esse cara é doido, né? Mas você tem que estar falando exatamente para ele começar, desde cedo, eu encontrei uma verdade diferente. É o que a doutrina espírita quer mostrar. Só que, para chegar lá, todos esses conhecimentos estão retratados, estão ali organizados, para você chegar nessa percepção macro. Então, o que você está fazendo com o iniciante, aquele que vem? Exatamente preparando ele para a consciência, para o entendimento, para a visão do entendimento das coisas. Não é aonde está isso escrito? Lá na página está. Não, não é para isso. O estudo não é para isso. É para que o indivíduo se faça dentro de si mesmo. Ele se encontre dentro de si mesmo. E ele saiba as respostas por si mesmo. É isso que tem que ter. Pois é, eu estava, assim, até refleti sobre isso no estudo de quarta-feira de O Livro dos Espíritos, que eu acho que para mim, é o mais fascinante ali, né? Até mesmo pelo público que é bem heterogêneo, né? Assim, bem rotativo, muitas pessoas chegam pela primeira vez, né? Tem já de carteirinha, né? Eu, Amário e um monte de gente ali que entra, né? Já fecha o livro, acaba, entra de novo, e a gente já está no terceiro estudo, eu acho, né, Amário? E até Mas agora não aí, aprendeu. não, aprendi muita coisa, mas eu fico pensando naquele que está Não, fala chegando ali tudo. pela primeira Fala tudo. vez. É, aquele que está chegando ali pela primeira vez. Vamos supor, quarta-feira chegou uma pessoa lá que nunca tinha ido. E eu ouvindo aquelas histórias ali, porque a gente interage, conversa, troca ideias, isso aí eu acho muito importante. Aí eu fico pensando assim, nossa, aquele que chega aqui, vou lá ver como que é isso, não tem muita... Já procurou o espiritual, porque senão não entrava na casa espírita, já está desperto para isso, né? Mas começa assim, é igual tem perguntas ali e respostas que eu já vi duas vezes, vamos supor, ali dentro, que eu já fiz esse estudo em outras casas. Eu fico assim, nossa, agora que eu entendi isso, sabe? Sim, Ah, esse negócio que você está falando que é muito louco. Então aí está o tempo, né? O tempo de você aprender cada coisa. É com a experiência de vida, isso conta muito, né? E com o estudo também, né? Aí eu fico. É mais fácil de entender a hora que você falou desse tempo aí, porque eu sempre fui implicada que você falar que tempo não existe, né? Aí ficava, gente, mas como que não existe, né? Aí um dia eu tive um insight, percebi que estava certo, depois eu já voltei e falei assim, não, mas não está certo, né? Mas agora, nesse exato momento, desse tempo de cada um aí, e que está tudo certo, porque Deus não está cobrando nada de ninguém. Ele fez as leis, segue as leis do jeito que ele deixou, você vai andar, não seguiu, não, saiu da lei, vai voltar para o caminho de novo, não tem, né, não tem outra forma, como diz o Amaro, não existe café de graça, né, cafezinho de graça. Então, a gente tem que almoço. voltar, almoço de graça, tem que voltar ali e Café seguir, também. né, tem que seguir ali e tal, e aí é o tempo de cada um, né. Então, por que que a gente é ansioso? Porque a gente não entende que tempo não existe, né? Já pensou
você pensar assim, nossa, eu vou encarnar mais uma vez para encarar esses erros que eu conheço, que eu tenho, ter que encarar o fulano de tal como filho meu. Eu falei, nossa, desesperador. Não, faça isso com amor. Não, eu Não, não quero. pense isso, não. Eu quero voltar para a Terra e se Deus me der esse privilégio, né, essa condição de poder voltar de novo para a Terra já no seu movimento progressivo, né? É lógico. Mas é isso aí. Ó, Napoleão Bonaparte é o que a gente vai estar começando a ver para chegar no Kardec. Aí isso vai ser na semana que vem. Se Deus Então, quiser, né? não dá tempo para começar, mas a gente sabe que Kardec contava com o apoio. Quer dizer, a vinda de Allan Kardec, ela foi já uma medida para consertar também a história da humanidade, né? Para tentar ajudar a história da humanidade. Mas vamos ver isso na semana que vem. Né? Mais obrigado a todos. Aqueles que não falaram muito, não falaram nada. Excelente dia para todos. Bom domingo, Abraço a gente. todos. Até a próxima. Bom Vocês vão domingo. comer a galinhada hoje? Boa galinhada, né? Eu vou Daqui a pouco. comer arroz